Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está me assistindo. Eu sou a BC e o Luiz, estamos aqui para continuarmos a análise do livro de Atos. Já fizemos o exercício de seleção, que foi onde nós separamos tudo aquilo que não é personagem, deixamos apenas os personagens para sabermos de quem é que o texto está falando. Fizemos o exercício de classificação logo em seguida. E no exercício de classificação ficou claro de quem o texto está falando. Agora vamos descobrir o que o texto está falando desses personagens. Para isso, nós vamos fazer o exercício de descoberta das verdades iniciais e lições para hoje. A gente já sabe que o primeiro personagem é a multidão de todas as nações. Então vamos vir aqui, vamos copiar essa multidão, as vezes em que ele aparece no texto. Vou colar aqui. Este personagem nos ensina as lições. Este personagem, vou mudar isso aqui, nos ensina que. Pronto, assim fica um pouquinho melhor. Então, qual é o personagem? A multidão. Ponto. Então, eu vou pegar aqui o personagem, né, a multidão, e vou trazer para cá. Ó. Aliás, nem vou trazer porque a multidão não aparece no verso primeiro. Olha só, ela aparece apenas no verso 5 em diante. Então, eu vou pegar isso aqui e vou apagar o verso 1, vou apagar o verso 2, que não nos interessa, porque já que o personagem não aparece aqui, a gente não tem que fazer nada, né? Agora, aqui ele aparece. Então, eu já vou substituir. Pronto. Vou copiar isso aqui, porque aí eu posso substituir aqui, ó. Posso já usar o mesmo aqui. Pronto, a multidão. Ela aparece no verso 5 e no verso 6. Deixa eu fazer uma coisa aqui para me ajudar, tá? Eu vou dividir a janela para que eu possa ficar observando aqui, para que eu possa ficar observando e não ter que ficar voltando no texto para saber onde o personagem aparece. Muito bem, dei uma pausazinha para resolver uma questão e já estamos de volta. Então, ele aparece aqui no verso 5, está aqui a prova, né, duas vezes, vamos procurar. Estavam habitando judeus, judeus é uma referência àquele grupo de pessoas que estavam ali. Então, eu vou vir aqui, vou fazer umas alterações nesse personagem. Vou dar um Ctrl Shift C, copiar o formato para eu ir usando depois de forma mais fácil. Então ele aparece duas vezes aqui, aparece várias vezes no 6. Quando, pois, se fez ouvir a voz, afluiu a multidão. Está aqui. Que se possuiu, o se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então temos aí 1, 2, 3, 4 vezes. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4 vezes. Maravilha. No 7 também eles aparecem. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Está aqui. Porventura Galileu, esses que aí estão falando. Vamos ver. No 8 também nós temos aqui a presença do personagem. Eu já vou fazer isso. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Cada um, está aqui o personagem, e nossa própria língua. Então, isso aqui é a multidão falando de si mesmo. E aí, daqui por diante, ó, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Os naturais da Frígia. Isso aqui, o certo é a gente. Isso aqui são povos, né, que se referem à multidão. Então, o certo é a gente ir das regiões da Líbia. Tinham líbios lá. Tinha
pessoas de Cirene, tinha romanos, tinham tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar na nossa própria língua. Então, até o verso 11, a gente tem essa multidão sendo definida aí de várias, definindo as suas localidades e quem eram essas pessoas, certo? Então, maravilha. A gente pode, então, também ajustar isso aqui, né? Para já saber que é a multidão. Apesar, eu vou até parar, porque alguns a gente talvez nem use. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a descoberta das verdades iniciais? Eu já copio o texto e colo ele aqui no lugar onde está escrito, onde eu já escrevi texto antecipadamente, né? Então, está aqui, ó. A multidão estava habitando em Jerusalém e eram, e era composta por judeus, homens piedosos, judeus e homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, o verso 5 dá uma resumida no que a gente vai ver daí para baixo, certo? Mas, por enquanto, terminamos aqui. A verdade, o que é a verdade inicial? A verdade inicial é o que foi dito lá no passado a respeito do personagem. Isso é a verdade, tá? Então vamos agora, de posse dessa verdade, ver o que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Por isso que eu já deixei pronto aqui, ó. Primeira lição, eu e você aprendemos que a multidão estava habitando em Jerusalém e era composta de judeus e homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, para a gente fazer essa aplicação agora, a gente precisa olhar sempre para o texto e perceber o que o texto quer passar para nós. Então, olha só. O texto quer passar para nós que em Jerusalém, Jerusalém era um local onde as pessoas buscavam por Deus, onde se reuniam pessoas que acreditavam em Deus. Lembram-se daquela história do eunuco que saiu da Etiópia para vir a Jerusalém adorar? O eunuco não era judeu, o eunuco não fazia parte do povo de Deus, mas o eunuco, ouvindo as histórias sobre Deus, passou a crer em Deus. E sabendo que em Jerusalém era o local onde os judeus adoravam a Deus, o eunuco então vai para Jerusalém para adorar também. Então, quem queria se aproximar de Deus, por isso o texto fala em homens amorosos, homens piedosos, homens bondosos, é por isso que o texto fala que esses homens estavam em Jerusalém. Então, o que a gente aprende? Eu e você aprendemos que havia no passado, né? Que há uma multidão de pessoas por aí buscando a Deus. Às vezes, buscando a Deus, onde acreditam que podem encontrá-lo. Esse pessoal acreditava que podia encontrar Deus em Jerusalém. Há muitas pessoas buscando por Deus nas religiões hoje, porque elas acreditam que podem encontrar Deus lá. O fato é que elas precisam de mais do que uma religião. Eles precisavam mais do que uma cidade. Mas uma coisa eles tinham de bom. Eles eram piedosos, eles eram amorosos, eles eram tementes.
Vamos recorrer aqui à nossa Bíblia, Oliver Tree, e vamos dar uma olhada no que a gente pode aprender aqui com esse piedosos. Vamos lá para o verso, vamos lá para o verso 5. Está aqui o verso 4, verso... Ora, judeus, homens piedosos. O que a palavra piedosos quer dizer? Eulabês, segurar bem, firme e cuidadosamente, cautelosamente, que reverencia a Deus, piedoso, religioso. Então esses são os significados da palavra, né? Da palavra eulabês. Então eram homens que estavam apegados a alguma coisa. Esse é o sentido aqui dessa palavra. Eles estavam apegados a Deus pela religião, pela religiosidade, né? Então eram tementes a Deus. Então, buscando, aí há uma multidão de pessoas por aí, buscando, vou pôr uma vírgula aqui, buscando a Deus, onde acreditam que podem encontrá-los. Eu vou assim, uma multidão de pessoas tementes, há uma multidão de pessoas tementes por aí. Eu e você aprendemos que há uma multidão de pessoas tementes por aí, buscando a Deus onde acreditam que podem encontrar. Eles pertencem a todas as nações debaixo do céu. Eu vou mudar. Eles estão em todas as nações debaixo do céu. Então, esse texto vai nos ensinar estas lições. Existe aí fora uma multidão de pessoas que têm o temor de Deus no coração. Falta alguma coisa, mas eles têm o temor de Deus no coração. Eles são temerosos, eles são religiosos, eles são piedosos. E o mais legal, eles estão em todos os lugares do mundo. Basta chegar até eles. Então tá aí, terminamos a primeira lição. Vamos agora para a segunda lição. Segunda lição, verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar. Vamos copiar o texto? A gente já leu, né? A gente está lendo bastante o texto. Você percebe que nesta metodologia a gente lê bastante o texto. Então tá. A multidão, ao perceber, vou colocar assim, ao perceber o milagre das línguas, correram e se juntaram ao redor deles. Ponto. Vou colocar um ponto aqui. Estavam ou ficaram possuídos de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, olha qual que é a verdade, o que está sendo dito? Eu deixei vocês por de fora aqui, né? Então vamos lá. O que está sendo dito? Por isso que a gente precisa de um assistente, né? Precisava de ter um assistente, mas infelizmente, nesse horário, eu jogo na linha, cobro escanteio, corro para cabecear. E é tudo. Controla as 2 câmeras, 3 telas e ainda tem um celular aqui. Mas vamos lá, é assim mesmo. Então, o que foi dito aqui no passado? Foi dito que a multidão, ao perceber o milagre das línguas, um grupo de pessoas está falando e eles estão entendendo. E é muita gente falando, e são muitas línguas e eles estão entendendo. Então, eles ficaram assim. O que é isso? Correm para lá, eles se juntam lá. E ficaram perplexos, porque eles entendiam na sua própria língua e eles percebiam que era gente demais. Beleza? Então essa é a verdade. Vamos ver
que a gente pode aprender aqui? Eu e você aprendemos que essa multidão, que essa multidão que está por aí afora, essa multidão que está por aí afora, deixa eu dar só uma pausa aqui. Pronto, vamos lá então. A multidão que está por aí afora sempre terá interesse ao perceber o milagre das línguas ou qualquer outro. Isso eu vou acrescentar, porque eu tenho certeza disso. Elas irão se juntar onde isso acontece. E ficarão. Vamos ver o que é essa perplexidade aqui. Suquel, despejar, misturar, perturbar a mente, provocar, confundir, desconcertar. Então, elas ficarão assombradas, perplexas. Qual a melhor palavra, né? Perplexa. Perplexa é uma palavra bonitinha, mas com pouco significado. Assombradas. Assombradas com o que estão vendo. Pois Deus fala a toda língua por meio de um milagre. Deus fala a toda língua por meio de um milagre. Seja o milagre das línguas ou qualquer outro milagre. O milagre rompe com a barreira das línguas. Então, se acontecer um milagre aqui na China ou em qualquer lugar, isso irá chamar a atenção, porque o milagre fala de maneira universal. Nesse caso, o milagre aqui foi a manifestação do dom das línguas, a capacidade de falar em outras línguas. Pessoas que nunca falaram o aramaico começaram a falar, pessoas que não falavam latim começaram a falar, ou pelo menos aquelas pessoas estavam ouvindo nessas línguas a pregação que os discípulos ou aquele grupo de pessoas do pós-ressurreição que estavam reunidos aguardando a promessa. Atos relata que eram umas 120 pessoas. Essas pessoas começaram a anunciar as grandezas de Deus no meio da rua. Elas saíram e começaram a pregar. A multidão se juntou porque percebeu que elas estavam falando naturalmente a sua língua. Então, o milagre é universal, seja o milagre das línguas ou qualquer outro milagre. Se saímos e levamos os sinais de Deus para onde vamos, certamente eles chamarão a atenção da multidão que nos observa. É isso que a gente aprende aqui, ó. Eu e você aprendemos que essa multidão que está por aí, vou melhorar aqui, de todas as nações, sempre terá interesse ao perceber o milagre das línguas ou qualquer outro. Elas irão se juntar, elas sempre ficarão assombradas com
com as ações de Deus falando aos seus corações. O que aconteceu? O milagre falou aos seus corações. O milagre mexeu com suas mentes. Por isso que o texto usa a palavra sukel, que é perturbar a mente. Elas ficaram, mexeu com elas o milagre. E o milagre sempre vai mexer com o coração das pessoas. Vai fazer as pessoas refletir sobre a existência de Deus. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui, ó. Eu e você aprendemos que esta multidão que está por aí de todas as nações, deixa eu ver se dá para trocar, que há uma multidão de pessoas tementes, que há uma multidão de pessoas de todas as nações que são tementes, a Deus. Elas buscam por Ele, onde acreditam que podem encontrá-lo. E aí agora eu posso apagar isso aqui porque eu já disse isso ali, logo atrás, né? Pronto, só corrigir. Ficou melhor assim. Beleza, terminamos a segunda lição e agora vamos para a terceira lição. Vamos ver aqui, ele aparece aqui no texto, então a gente vai pegar, é uma pergunta, né? Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vê, não são porventura galileus todos esses que por aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Então eles fazem duas perguntas. Não são galileus todos eles? Como os ouvimos falar em nossa própria língua? Então, primeiro tem a questão de atonicidade e a admiração que aquilo tudo provocou. Então, e depois tem as perguntas. Vamos ver se a gente separa. Não consegui tirar o som. Bom, por enquanto vai ficar assim. Esse computador está sendo testado aí. Essas notificações, elas não são automáticas. Depois eu consigo tirar esse sonzinho aí irritante. Vamos lá. Então, e aí? Eu deixo duas perguntas ou eu junto o texto? Então, provocou admiração e as perguntas. Provocou atonicidade, o que é o estar atônito aqui? Vou dar uma olhadinha. Estavam atônitos. Existe-me. Surpreender, deixar atônito, deixar espantado, maravilhado. Ah, tá. Eles ficaram maravilhados e se admiravam. Vamos ver a admiração também? Admiravam. Taumazo. Surpresos. Então, maravilhados e surpresos eles ficaram e aí se perguntaram. Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que juntar, tá, pessoal? E se a gente juntar esse aqui, a gente acaba que tem que juntar tudo, o 9, o 10 e o 11. O 11 talvez a gente deixe, e o 11. Então vamos ter que juntar todos esses. Vou puxar para cá, puxar, puxar. E aqui a gente vai ter que alterar e vamos colocar assim, ó, 7 a 11. O 7 a 11 vai ensinar uma coisa só. Então, vamos pegar o texto e vamos ver o que a gente vai aprender. Copiei, vou colar ele aqui
Beleza. Então vamos lá. A multidão estava atônita e se admirava. E se admirava dizendo, perguntando, dizendo. É perguntando, vou colocar. Perguntando. Vou tirar o verde também. Não são porventura, não são galileus todos esses que aí estão falando? Aí vem o 8, né? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? 9. Se somos partos, medos naturais da Mesopotâmia, Capadócia, da Frígia, Panfilha, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, vou tirar isso aqui, romanos, ponto, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, maravilha, já ajustamos. Vamos ver o que a gente pode extrair dessa verdade aqui como lição. Eu e você aprendemos que a multidão que presencia o milagre das línguas ou qualquer outro sempre ficará maravilhada e surpresa. Eu troquei já a palavra atônita e o admirar. Sempre ficará maravilhada e surpresa e se perguntarão. Como isso é possível se eles não são como nós? Ou como isso é possível? Vou deixar só assim. Como isso é possível? Como compreendemos perfeitamente o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Se somos de línguas, se somos de nacionalidades tão diferentes, como estamos compreendendo que existe um Deus grandioso. E eu posso até acrescentar e gracioso, mas aí poderia ter deixado. Como estamos compreendendo que existe um Deus, grandioso,
em nossa própria, língua. Então, é isso que nós aprendemos, pessoal. Que as pessoas que estão aí fora, não importa a nacionalidade, não importa a etnia, não importa o estado, não importa a cidade em que ele viva, não importa a língua que ele fala. Se nós, como discípulos de Cristo, sairmos mundo afora e os sinais de Deus nos acompanharem, seja qual for, aqui é o sinal das línguas, aqui é o milagre das línguas, mas seja qual sinal for, se esses sinais nos acompanham, isso causará perplexidade, isso fará com que eles se maravilhem, se surpreendam com o fato de que o milagre é universal. O milagre fala ao coração de quem quer que seja, onde quer que seja, em que país estejamos. É isso que a gente aprende. A gente tem que parar de ficar vendo picuinhas e perceber a essência. E a essência existe uma multidão que, se presenciarem o milagre das línguas ou qualquer outro milagre, elas vão ficar maravilhadas e surpresas. E isso vai provocar em suas mentes perguntas. Uma delas: como isso é possível? Como nós estamos compreendendo em nossa própria língua que existe um Deus gracioso? É isso que acontecia quando Israel caminhava e Deus se manifestava, as nações olhavam e ficavam perplexas e se perguntavam: que Deus é esse? Isso ainda pode acontecer, isso deve acontecer, nós precisamos buscar em Deus para que isso aconteça. Eu creio que esse é um dos grandes princípios que a gente aprende aqui com esse texto. Eu acho que é isso que a gente aprende, dos 7 a 11. Pronto, vamos para a quarta lição agora. Quarta lição é verso 12. Vamos ver aqui. Verso 10 já foi, né? Verso 11, verso 12 e 13. No 12 e 13 tem. Todos. Opa, não quero assim. Eu quero só o todos. O número não. Todos, atônitos e perplexos, se perguntavam uns aos outros: que quer dizer isto? Basicamente é a mesma pergunta, né? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Beleza, então vamos fazer aqui primeiro a quarta, depois a gente faz a quinta, tá? Então, eu acho até que a gente podia juntar o 12 também aqui em cima, porque a gente, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Aí a gente pode dividir isso aqui, todos atônitos e perplexos. Atônitos e perplexos a gente até tratou, né? Então vamos ver aqui. Aqui está nossa própria língua. Eu vou juntar, pessoal. Vou juntar porque está muito próximo, né? O efeito da ação de Deus entre os cristãos vai provocar 4 perguntas. A gente pode trabalhar aí, assim, né? Vai provocar perplexidade. Que presencia o milagre das línguas ou qualquer outro, sempre ficará maravilhada, surpresa, atônitos e perplexos. Como que a gente fez ali o perplexo, né, ali em cima? O perplexo. Aqui. Assombradas, né? Assombradas. Vamos deixar igual. Vamos pegar aqui o verso 12 e vamos juntar ele lá
bem na verdade, é porque a gente, já que a gente fez, a gente vai ter que juntar ele aqui, ó. Colocar aqui o 12. Vou consertar o que eu... Isso. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Em nossa própria língua, ficarão certamente maravilhados e assombrados. Opa, tá aparecendo, eu já descobri como eliminar, então vou eliminar esse sonzinho. Ficarão assombrados e se perguntando o que quer dizer isto. Versos 7 a 12 agora. Então, os versos 7 a 12 deu uma só lição. E aí a gente já ajustou aqui a lição. Então, vamos seguir então para a quarta e última lição. Quarta e última lição no verso 13. Aqui a gente vai fazer... vou ter que pegar aqui a multidão. Ctrl C. A multidão. E agora tem que pegar o texto, né? Vou pegar o texto aqui. O negócio é que se eu passo do lugar, aí tá errado. Vamos lá, aí estou só até aqui. Aqui. Pronto. A multidão continha também alguns que zombavam, afirmando que eles estavam embriagados. Pronto. Beleza. Terminamos a 4. Vamos ver o que a gente aplica aqui. Deixa eu só colocar um pontinho aqui. Isso. Agora vamos ver o que a gente pode aplicar aqui. Eu e você aprendemos que essa multidão que cercará os cristãos, apresentando Deus sobrenaturalmente, não será composta apenas de homens que crerão, mas daqueles que irão zombar do que Deus nos usar para fazer. Então, é isso que o texto está querendo deixar claro, para a gente não se iludir e achar que a gente vai sair pelo mundo, os milagres acontecerão em nosso meio, os milagres devem acontecer em nosso meio, em nossa comunidade, e aí a gente não deve se iludir achando que todo mundo vai achar isso maravilhoso. Muitos vão se admirar, vão ficar assombrados, vão se perguntar, vão se permitir evangelizar, mas uma grande parte deles não vão. Eles vão zombar. E é isso que nós aprendemos. E agora vamos para a nossa conclusão, mas isso fica para daqui a pouco,
para uma próxima aula. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.